Então, minha gente, agora a gente vai gravar a segunda parte do vídeo que fala sobre o radiano, né, que é outra unidade de medida para arcos, né? Então a gente vai usar agora o raio da circunferência para medir os arcos. Então veja, o que é um radiano? O arco que mede um radiano tem a mesma medida do raio da circunferência que o contém. Procure entender essa definição aqui de forma bem clara, bem tranquila. Porque vejam só, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: você vai usar o raio da circunferência, que é esse tamanho. Veja, o raio da circunferência está aqui. É esse tamanho, tem esse tamanho aqui, o raio da circunferência. Aí eu vou usar esse tamanho justamente para medir os arcos agora. Então veja, vou colocar aqui em cima da circunferência e vou marcar esse ponto. Marquei esse ponto aqui. Bem, essa distância de A até B, está me dando um arco de 1 radiano, que a gente representa por 1 rad. Então, o que é um rad? É a mesma coisa que o raio. Tem o mesmo tamanho do raio. Então, eu estou usando o raio da circunferência para medir os arcos. Essa é a principal informação que você precisa ter para entender o que é o radiano. Ok? Procure entender isso aqui de forma bem clara, para ficar bem claro para vocês. Agora a gente vai medir esses arcos em radiano. Então, o arco de uma volta, como eu disse a vocês na aula passada, a gente começa sempre com o comprimento todo da circunferência, que é 2π vezes r, né? Então, esse raio aqui da circunferência, vamos supor que seja r, né? Vou colocar rzinho aqui. Então, o comprimento é 2πr. Então, esse arco vai ser de uma volta completa. Ele vai girar toda a circunferência e o ponto A coincide exatamente com o ponto B. Aí, como será esse arco completo em radiano? Olha, tá aqui, ó. Um radiano é igual ao raio. Simplesmente você vem na formulazinha básica, ó, 2π. E quem é o R? R é o radiano. Então, se você quiser botar um radiano aqui para fazer a conta, faz. Ó. O R é um radiano. Então, o comprimento, né, da circunferência agora vai ficar 2π rad. Por quê? 2 vezes 1, 2. E repete π rad. Então, o comprimento de um arco, né, que tem o mesmo tamanho da circunferência, vai medir em radiano 2π radiano. A medida desse arco de uma volta é 2π radiano. Então isso aqui tem que estar bem claro para vocês. Esse estilo de fazer a conta vai lhe permitir expandir sua mente para fazer as outras transformações de radiano para unidade de comprimento, de radiano para grau, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, e o que agora vai ser o arco de meia volta? Vocês sabem que arco de meia volta, meia é metade. Então, esse arco aqui, ó. Esse arco aqui. Então, esse arco, quantos radianos vai ter? Então, começando sempre de que a circunferência completa vale 2π radiano. 2π radiano que a gente já sabe, né? Então, o arco de meia volta, né? O comprimento desse arco agora de meia volta vai ser o quê? Vai ser a metade. Então, você divide aqui por 2, ó. Divide aqui por 2. De um lado e outro por 2, ó. Cortou. Então, quando for a metade, vai ter π rad. Não é isso? Ó? Então, ficou π radiano. Então, é isso que vocês têm que memorizar. Como fazer esse tipo de coisa aqui. Então, π radiano. E, então, costumem memorizar esses valores. Memorizem eles para não esquecer em nenhum momento do que é um arco em radiano de uma volta, o arco de meia volta. Memorize esses valores. Então, meia volta π radiano.
o arco de 1/4 de volta. Como é que eu tenho que fazer com a circunferência? Como eu já disse a vocês, dividir ela em quantas partes? 4 partes, né? 4 partes iguais. Então, o arco de 1/4, é só isso aqui, ó. Só esse pedaço. Então, aqui está o ponto A e aqui está o final do arco, né? Que é o ponto B. E aí, novamente, comprimento é 2π/rad. E o que é que você tem que fazer? Dividir por 4, já que é 1/4 de um lado, dividir por 4 do outro. Veja, aqui dá para simplificar por quanto? Por 2, ó, simplifica por 2. Simplificando por 2, 2 por 2, dá 1, né? 1 não precisa colocar, elemento neutro. E aí fica só π/rad em cima. E embaixo fica 4 dividido por 2, 2. Então, o comprimento desse arco de 1/4 de volta vai ser π radiano sobre 2. Veja, esse arco aqui é π radiano sobre 2. E o arco de 3/4 de volta? Então, quartos vou ter que dividir em 4 partes, né assim? Dividir em 4 partes. Divide em 4 partes e vamos ver onde coloca o ponto B. Aqui vai estar o ponto A no início. O ponto B vai estar onde? Então vamos lá. Isso aqui é 1/4, né? Isso aqui é 2/4, que chegou na metade. E quando chegar nesse ponto aqui embaixo, ó, você vai ter o ponto B. Então temos 3/4 de volta. Colocando o comprimento do arco é 2π radiano. Do arco de uma volta, né? Circunferência inteira tem 2π radiano. Aí você está dividindo aqui em quantas partes? Dividindo em 4. E pegando apenas 1, 2, 3. Pegando 3. 3/4. Aí você coloca, se colocou 3 aqui, vai colocar do outro lado também o 3. Ok? E aí, o comprimento desse arco agora vai ficar... Você pode simplificar por 2, né? Simplifica por 2. Ou se quiser, faz a conta. 2 vezes 3, 6π radiano sobre 4. E agora simplifica por 2. Você poderia ter feito no início, mas eu vou fazer como vocês fazem. Arco, comprimento do arco vai ser 6 dividido por 2 dá 3. Π radiano em cima. E 4 dividido por 2, 2. Então, é isso aqui que você vai ter que memorizar. Esses valores. Veja. Aqui é como se ficasse a metade de π, ó. Π radiano sobre 2, a metade, ó. Que aqui, nesse ponto aqui, você tem a metade do arco. Então, a metade do comprimento todinho da circunferência, né, é π radiano. E esse pedaço aqui é a metade de π radiano. Tá aqui, ó, metade de π radiano. Esses detalhes vocês vão observando no próprio desenho, tá? Em o quadro, dá pausa, olha bem direitinho como foi feito cada cálculo, faz de novo, né? Reproduz essa aula no seu caderno, porque para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se vocês for ver isso aqui e deixar para lá, não vai ficar claro para vocês. Matemática tem que se construir ela. Não adianta só copiar e querer a coisa de forma memorizada só. Não. Tem que ter memorização, tem que copiar, tem que criar, né? Então a liberdade que vocês têm é essa. Eu vou só apagar rapidinho aqui para colocar agora um arco. Vamos lá, um arco de 3/5 de volta. Então o que é que eu vou fazer? Isso aqui para vocês verem como eu criei isso que já estava pronto no quadro. O que é que você vai ter que fazer? Você vai, pega o compasso, desenha a circunferência,
certo? Cria a circunferência. Aí você vai dividir em 5 partes, porque quintos tem que dividir em 5. Aquela velha historinha lá do 6º ano que vocês aprenderam. Como é que divide uma pizza em 5 partes? Então você vai dividir dessa forma, na forma de estrela, né? Ó. Estou colocando aqui mais ou menos, não é exatamente não, porque a gente teria que dividir, estudar ângulo para dividir isso aqui bem direitinho. Tá aqui, 5 partes iguais, tá certo? Então aqui vamos estar o ponto A. 3 quintos, você tem que pegar um arco, ó, 1 quinto, dois quintos e agora 3 quintos. Então, novamente, mesma ideia. Comprimento total da circunferência em radiano é 2π rad, né? Então, a medida em radiano vai ser 2π rad. Você dividiu esse comprimento todo em quantas partes? Em 5 de um lado, divide em 5 do outro. Divide em 5. Agora você pegou quantas partes? 3, então multiplica por 3. Podia ser 2, é multiplicar por 2, né? Por 3. Então vamos lá. Agora tem um comprimento desse arco que eu quero, que é o arco de 3 quintos. O comprimento desse arco vai ser 3 vezes 2, 6 π rad sobre 5. Veja que não dá para simplificar nada aqui. Por isso que está colocando reto. 2 vezes 3, 6 π rad sobre 5. Então está aqui o comprimento desse arco todinho aqui em radiano. Então é assim que vocês vão ter que memorizar. Então vou me preparar agora para o terceiro momento, tá certo?